Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer em especial o convite da irmã Marina, que não só me convidou, mas também nos propôs um tema para este culto. E o tema foi Mente Renovada, Mulheres Transformadas. Esse texto, todo mundo sabe que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, convido os irmãos para ficarmos em pé e lermos este versículo apenas. Eu vou ler na versão King James atualizada. Ela se parece um pouco mais com o original grego e diz assim, Romanos 12, 2: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos então para o nosso sermão, para a mensagem de Deus para nós aqui nesta noite. O mundo em que nós vivemos é um mundo repleto de opções. O mundo cheio de opções. Muitas delas são escancaradas e revelam o seu pecado e a sua blasfêmia contra Deus. Outras nem tanto. Também blasfemam e ofendem a santidade divina, mas poucas pessoas percebem. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem como isso é verdade. Algumas mulheres cristãs se escandalizam com o lesbianismo, por exemplo, mas não se importam com o feminismo. Elas são contra mulher relacionar-se com mulher, mas elas não são contra serem submissas a seu marido, por exemplo. Algumas são contra o aborto, mas não protestam contra aos seus deveres de casa. Algumas chegam a dizer que a vontade de Deus na Bíblia é fora de época. Esses dias, conversando com uma pessoa, a pessoa me disse que algum cristão, falou para ele sim que você não pode ficar com a mente da Bíblia, porque a mente da Bíblia já está ultrapassada. O cristão falou isso. Então, você deve agora atualizar seu pensamento de acordo com a sua sociedade. Pastores estão dizendo isso, que você precisa ter uma resposta para a sua sociedade, e essa resposta não pode ser do jeito que a Bíblia fala, porque a Bíblia é antiga, a Bíblia foi escrita para outra cultura. Vê como essas coisas, elas são sutis, elas blasfemam de Deus. Com isso, você está dizendo para Deus, na cara dele, que ele não é inteligente, que Deus é obsoleto, que ele ficou no passado, que a palavra dele só serviu para uma época. E nós, com a nossa inteligência, é que temos que adaptar a palavra de Deus para a nossa época. Deus não foi sábio e inteligente o suficiente. Viram a blasfêmia disso? Mas as pessoas não percebem. Elas caem nessa história e repetem isso. Elas dizem, é verdade, nós precisamos atualizar mesmo. Nós precisamos sim fazer essa leitura, a leitura da nossa sociedade. Irmãos, toda sociedade é igual. Desde que Adão caiu, a sociedade humana foi desenvolvida no pecado. Não há outra alternativa. Nunca existiu uma sociedade humana que não fosse contra Deus. Apenas aquela sociedade que Deus escolhe, que Deus separa do meio da humanidade para servi-lo. E então Deus se revela a eles e eles passam a ser diferentes, eles passam a ser favoráveis a Deus. Todas as demais sociedades que já existiram no mundo sempre foram contra Deus. Sutilmente, muitas mulheres que se dizem cristãs, elas vão se adaptando ao circuito em que elas se encontram. E logo estarão pensando como o mundo, falando os mesmos palavreados sobre os mesmos assuntos e, por fim, praticando os mesmos pecados. Essa é a visão que nós precisamos ter e o cuidado que nós precisamos nos proteger acerca deste mundo em que nós vivemos.
Embora a pregação de hoje seja para um culto das irmãs, logicamente, servirá para todas as pessoas que ouvirem, porque o apóstolo Paulo não está escrevendo apenas para mulheres, ele está escrevendo para cristãos em modo geral. Então nós vamos meditar hoje, na nossa pregação, sobre os 3 verbos que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 2, somente no versículo 2. Semana passada o presbítero César pregou em nossa igreja, na sede, sobre o versículo 1 e 2, né? Ele até acho que deixou propositalmente o 2 assim meio que superficial para que eu pudesse falar hoje, que a gente tinha comentado a respeito disso, e ele foi muito feliz na exposição do versículo 1. Então quem quiser pegar o contexto disso aqui, escute a pregação do presbítero César, que está lá em nosso canal, que ele fez na semana passada. E nós vamos ver que esses verbos que o apóstolo Paulo utiliza aqui, eles são riquíssimos nos seus significados. Nós vamos ver o significado original de cada um deles e vamos ver como isso nos traz extrema responsabilidade diante de Deus e diante do próprio mundo em que nós estamos inseridos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos usar o primeiro verbo, ou vamos meditar no primeiro verbo que o apóstolo Paulo disse, conformar, né? Na versão de vocês está assim, né? Não vos conformeis, não é isso? Na minha versão fala, não vos amoldeis. Então, este já começa a trazer um significado. Primeiro vamos ver o significado deste verbo. O termo conformar, que está na sua Bíblia, ele vem, também ouvi uma mensagem do pastor Eliezer, né? Já explicando sobre este significado, ele pregou aqui mesmo. O verbo no grego se esquematizo. Se você separa a preposição si, né, cis, que quer dizer juntamente com, você tem separadamente a palavra esquema. Então na versão Almeida século 21, quem tem essa versão, está escrito no texto que não vos amoldeis ou não vos associeis ao esquema deste mundo. Não é isso? Quem tem século 21, ao padrão, né? Padrão acho que é NVI, alguma coisa assim, mas quem tem a século 21 é o esquema, né? Esquema deste mundo. A minha fala sistema. E o significado é esse, é se identificar, assumir uma forma externa, moldar-se ao padrão, como diz na versão da irmã Marina, ao padrão de outra pessoa. Na língua grega, há 2 palavras para forma, 2 palavras. Uma é esquema e a outra é morfê, morfos, de onde vem a palavra metamorfo, né? Metamorfose. Então tem a palavra esquema e morfos no grego, que significa forma, todas 2. Mas esquema fala de uma forma exterior e mutável, ela vai mudando, sabe? Ela vai se ambientando. Enquanto que a palavra morfê, no grego, ela é uma forma permanente. E essa que o apóstolo Paulo está dizendo não para você, não se conformar, não se amoldar, ele está falando de esquema, ele está falando de uma mudança externa, de uma aparência mutável. O verbo está na voz passiva, então ficaria assim, não sejam conformados, não sejam amoldados, não sejam conduzidos à forma deste mundo. Se você pegar a matéria líquida, né, a água, ela vai assumir a forma do recipiente em que ela se encontra. Você quer ver a forma quadrada da água? Coloque em um recipiente quadrado. Você quer ver uma forma cônica? Coloque em um copo. E por aí vai. Porque ela assume a forma externa do ambiente onde ela está. E Paulo está dizendo para o crente, não fazer isto. Não assuma a forma externa da onde você está. Esta é uma ordem negativa. É para não nos amoldarmos ao esquema. E como é um apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo isso aqui, ele está nos proibindo. É proibido você ser amoldado ao esquema deste mundo. Mas o esquema do quê? A palavra, a resposta é deste mundo, né? Deste século. Algumas Bíblias falam séculos, outras Bíblias falam mundo. Mas a palavra grega, aion, significa um ciclo.
significa uma era, significa um tempo, um tempo em contraste com uma era futura, um tempo presente, onde uma série de eras também no futuro vão tombar umas sobre as outras sem fim. Mas esta agora que ele está falando é a era presente. Então o termo ficaria assim: não sejam amoldados ao esquema ou à aparência mutável deste sistema passageiro que você vive, deste momento, dessa era atual. Está vendo como a Bíblia é atual? A Bíblia ela não ficou para trás. Ela tem a palavra de Deus para todas as épocas. E a palavra de Deus para os crentes de todas as épocas é: não se enquadrem dentro do sistema da sua época em que você vive. Por quê, irmãos? Porque esta era que nós vivemos aqui é passageira e nós pertencemos à era da eternidade. Nós somos da era eterna. Quem é da era eterna não pode se amoldar e tomar a forma passageira desta era. O próprio mundo em que nós vivemos modifica suas eras. Há alguns anos, o mundo ele tinha alguns conceitos. Era errado fazer certas coisas que hoje são até legalizadas. Elas se transformaram em lei, coisas que antigamente eram proibidas. Hoje elas se tornaram lei. Ou seja, tudo que a lei dos homens coloca como proibido, se você fizer, é crime. Mesmo que isso não seja de acordo com a palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz para você não fazer, e quando você faz, embora a lei humana não considere crime, é pecado. Então nem todo crime é pecado. Mas todo pecado é um crime diante de Deus. Só que a lei humana, ela faz essas distinções. Por quê? Ela não quer mais ser governada pela lei de Deus. A lei humana não quer ser governada pela lei de Deus. Ela diz assim: vamos separar as coisas. Religião é uma coisa, a lei civil é outra. Mas como assim a lei civil é outra? Como você sabe que a sua lei no seu país está correta? Qual que é o padrão que você usa para saber se a lei do seu país é certa? Não é a palavra de Deus? Sem a Bíblia, sem a revelação de Deus, você nunca saberia se a lei do seu país é correta ou se ela é injusta. Quando nós olhamos para as leis injustas do nosso país, nós ficamos aflitos e falamos: isso é injusto. Mas por que você sabe que é injusto? Por causa da lei de Deus. Veja como a lei de Deus ela é superior, mas os homens vão banindo, eles vão expulsando a lei de Deus da sua convivência, da sua área social. Segundo a sociologia, uma geração existe para se rebelar contra aquilo que a geração anterior viveu. Então, nos anos 60, né, com o surgimento ali dos Beatles e outros grupos, né, que fizeram... por que os Beatles foram o grupo de música mais famoso que já existiu? Por causa da época. A época de Woodstock, né, daquele festival nos Estados Unidos lá que teve, Woodstock, que aquelas manifestações todas aconteceram, eles estavam todos eles envenenados pelo conceito comunista, pelo conceito de se desligar completamente de Deus e viver uma vida sem Deus. Então John Lennon e outros personagens, eles eram totalmente contrários. Aquela música Imagine, né? A música Imagine do John Lennon, ela fala: imagine um paraíso sem religião, sem Deus, sem nada, mas todos vivendo em amor uns com os outros. Olha, todos vivendo em paz. Quer dizer, o homem quer banir Deus e quer viver em paz. Ele quer expulsar Deus e quer viver em amor, em harmonia. Não precisa de Deus para ter harmonia. E naquela época que, né, havia muitas guerras ali, principalmente na União Soviética, né, e outros países que guerreavam entre si, principalmente o Vietnã, né, na época dos Estados Unidos ali, eles cunharam uma frase que dizia assim: faça amor
e não guerra. Mas olha a conotação dessa frase. Fazer amor e não guerra para eles era sexo. Então, as pessoas tomaram essa frase, fazer amor, como uma relação sexual. Como se isso fosse a expressão do amor. Então a relação era livre, ela era sem limites, né? E ao invés de guerra, que as nações estavam fazendo, faça amor e não guerra. Então, olha como é o conceito do mundo, um conceito de rebelião, mas é uma rebelião não só contra a geração anterior, que era uma geração que cuidava dos preceitos, dos princípios morais, mas é uma rebelião contra Deus também. Aliás, principalmente contra Deus. Então é isto que as novas gerações fazem. A geração atual, ela olha para os seus pais e diz, não, temos que ser totalmente diferentes dos nossos pais. E então encontra sociólogos por aí, apoiando esta visão e dizendo, é isso mesmo, rebele-se contra os seus pais, contra as ideias dos seus pais, dos seus ideais, aquilo é antigo, aquilo ficou para trás, vocês têm que ter o seu próprio pensamento, vocês têm que ter sua própria decisão. É isso que os sociólogos dizem. E todas essas, é isso que eu estou dizendo, que Paulo chama aqui de século, né? Não os conformei com este século, essa palavra grega, aion, é isso que ela significa. Ela não significa o mundo no sistema, no sentido de criação de Deus. Ela significa o mundo, mas num sistema de pensamento, entenderam? Num sistema de pensamento que é assim, é sempre revolucionário, é um atropelando o outro. Como nós podemos ver claramente isto. E as gerações vão mudando de nome. É geração Z, é geração isso, geração aquilo, né? Elas vão mudando rapidamente de nome. E os jovens cristãos, eles caem nessa conversa dos sociólogos, e eles falam mesmo, eu sou da geração Z, eu sou da geração não sei o quê. Irmãos, Paulo diz, você é da geração eterna, e você não pode se moldar a este mundo. Você não pode se conformar. Não tome a forma dele. Os ciclos deste mundo já foram respeitosos algumas vezes, outros já foram rebeldes. Alguns já defenderam a vida humana desde a concepção, outros defendem a morte infantil em nome da liberdade da mulher. Houve era de civismo, de amor à pátria, então estamos na era do globalismo e antipatriotismo. No globalismo, ser patriota é arcaico. E não só arcaico, como também é uma coisa horrível. Ela é considerada quase que um crime. Ela é considerada um crime por quem defende a própria pátria. Isso é coisa antiga. Já vivemos em era familiar, agora temos a era do individualismo. As pessoas fazendo uma apologia ao não casamento, fazendo defesa da não família, de viver sozinho. É o cara virando assim para o outro e falando assim, cara, vai curtir, vai fazer uma academia, vai juntar seu dinheiro. Mulher quer tomar seu dinheiro, vai ser feliz sozinho. E assim vai aumentando esse grupo de pessoas e formando aqueles grupos sociais. Já vivemos em era de casais, hoje temos a era da homoafetividade, era dos exemplos de mãe de família, agora o império do feminismo. É enfadonho tentar catalogar todas as eras que este mundo já viveu e é impossível prever para onde ele caminha. Paulo diz em outro lugar que a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7,31. E a palavra aparência que ele usa lá em 1 Coríntios é a mesma dessa que ele está usando aqui. A era deste mundo passa. O ciclo deste mundo passa. O esquema deste mundo passa. E o apóstolo João diz, quem ama o mundo, além de não ter o amor do Pai sobre si, ele também ainda passa junto com o mundo. Ele diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, primeiro, o amor do Pai não está nele. E segundo, no versículo 17, ele diz que o mundo passa e todas as suas cobiças, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso você não é dessa era, você é da era eterna. Então, uma coisa é comum a todas as eras, todas que mudam daqui para ali, se tornam rebeldes contra as anteriores, mas elas têm uma coisa em comum, todas elas são anti-Deus,
todas elas são anticristãs e todas elas são antibíblicas. E você poderia perguntar, mas ao apóstolo Paulo, de que maneira um cristão se conforma a este mundo, a este século? Há várias formas. Deixe-me mostrar umas delas para você. A repetição do discurso deste mundo, quando você fala o que o mundo fala. Eu lembro isso na época da Covid, eu sempre vou falar. Isso eu vou jogar na cara de muitos cristãos, muito tempo. Eu vou usar isso como exemplo. Os cristãos repetiram o discurso do mundo sobre essa doença. Eles repetiram. Eles se tornaram, muitos cristãos, capazes de dedurar o seu próprio irmão em Cristo para as autoridades que não estavam ficando em casa. Isso é copiar o discurso do mundo e dizer o mesmo que o mundo diz. E quando eu coloquei a igreja sempre aberta e em funcionamento, logicamente tomando as devidas precauções, mas lá, aberto para quem quisesse congregar, muitas pessoas me chamando de negacionista, alguns dizendo que iam me entregar para a prefeitura ou para a polícia e perguntando se eu não tinha medo. Alguns irmãos chegaram na igreja um dia de culto e falaram: pastor, a polícia está na rua de cima. Eu falei: e daí? Se estiver na de baixo, qual que é o problema? E se passar aqui vai fechar a igreja? Fecha. Eu vou impedir a polícia de fechar? A polícia chegar aqui e quiser fechar, eu vou bater na polícia? Fecha, meu filho. Fecha a igreja. Pastor, pararam em frente a uma igreja ali na rua de cima. A próxima é a nossa. Eu falei: e daí? Do que você teme? O que você tem medo? Você vê como os cristãos engoliram o discurso das autoridades? Você vê como os cristãos mudaram o pensamento da noite para o dia. Numa noite eles eram amigos seus, na outra noite se tornaram inimigos, longe de você. Não queria, não, porque eu vou morrer. Se eu encostar em você, eu vou morrer. Meus amados irmãos, se isso não é se conformar com este mundo, você vai ver nos dias do anticristo. Vou começar a pregar sobre isso amanhã lá na sede, sobre o anticristo. Outra maneira, praticar as condutas do momento. Tem crente que faz o que é do momento. O que é o momento agora? Ele está procurando ficar antenado. A palavra é antenado. Ele quer ficar ligado naquilo que é a moda, o momento. O que está sendo feito, o que está sendo falado, o que está sendo crido. Eu quero crer nisso. O cristão, infelizmente, nem todos, mas a maioria não quer crer na Bíblia. Ele quer procurar qual é o discurso que está sendo falado neste mundo para ele crer junto, para ele praticar junto. Outra maneira, seguir famosos mundanos. Tem crente que segue fulano porque ele é famoso. Eu sigo fulano de tal, ele é cristão? Não, é porque é famoso. Ele segue pessoas famosas, mas não são cristãs. Eu fico perguntando assim, se Jesus tivesse um Instagram, se Jesus tivesse uma rede social hoje, se ele viesse hoje e tivesse uma rede social, eu não acredito que os cristãos iam segui-lo. Porque na rede social dele ia estar falando as mesmas palavras que ele falou aqui. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, arrependa-se, raça de víboras. Quem ia ser gostado de ser xingado de cobra? Ô seu cobra, vai se converter, seu cobra. Todo mundo ia cancelar Jesus, meu amigo. Você está achando? Eu vou seguir Jesus porque ele é famoso. Nunca! Porque as palavras dele espantavam multidões. O que atraía multidões eram os seus milagres. Até hoje é assim, faz milagre para você ver. Faz milagre que a multidão vai atrás de você. Agora prega a verdade para ver se elas vão atrás de você. Não vão. Elas vão te cancelar. Essa é a palavra do momento, né? Até eu estou antenado. A palavra do momento é essa, vão te cancelar. Jesus seria cancelado até a cruz. Ele seria totalmente banido. E talvez um de nós seríamos muitos Judas a entregar Jesus para as autoridades. Olha, esse Jesus aí, ele está com um discurso de ódio nas redes sociais dele. A gente ia falar isso, irmãos.
Presta atenção. Nós fazemos nossas próprias postagens mundanas que não glorificam a Deus. É crente tirando foto seminu, postando suas fotos de viagem, disso, daquilo, seminu, na praia, na piscina, no rio, seja lá onde for. Crente postando mensagens de pessoas ímpias, de filósofos ímpios, de artistas ímpios. Mensagens, frases que contradizem a Bíblia, que ele fala que crê, mas ele posta aquilo que ele não crê, mas que achou bonita a frase e coloca lá. E às vezes não conhece nem o autor e põe o nome embaixo do autor. Irmãos, quando chega aquela parte status, eu nem olho, eu passo direto. Eu falo, não vou olhar nada. Porque certas postagens, certas frases, elas possuem palavras de significado mundano, completamente antibíblico. E eu pergunto para mim mesmo, como que um cristão, ele diz que crê na Bíblia, ao mesmo tempo posta uma frase dessa antibíblica? Como ele pode crer em duas coisas completamente avessas? Outra forma, crentes que cantam músicas mundanas, e eles dão a desculpa, sabe do quê? Graça comum. A graça comum de Deus concedeu a todos os artistas o talento musical. Como eu sou um cristão calvinista que crê na graça comum, eu posso, sem dúvida alguma, sem problema nenhum, ouvir qualquer tipo de coisa sem me contaminar com ela, porque eu aprecio na pessoa a graça comum que deu a ele o dom. Você sabe que a filosofia deste mundo é anti-Deus, eu acabei de falar. É anticristã, é antibíblica. Eu posso pegar qualquer música de um não cristão que você me der, qualquer uma, e mostrar dentro dela, para você, onde ela contradiz a palavra de Deus. Eu posso fazer isso. E eu desafio que você me mostre uma que não tem. Uma. Não estou pedindo duas, não. Porque existe trilhões de músicas. Mas eu te peço só uma, não duas, que não contradiga. E eu te mostro que qualquer uma delas, até música de crente, contradiz o que a Bíblia está falando. Imagina de mundano. Até música de crente você tem que peneirar para trazer para cantar para dentro da igreja. Imagina música que não é. Então, outras formas, participar de rodas de escarnecedores. Ah, mas eu não estou, né? Eu não faço aquilo que eles fazem. Mas você aprova. Paulo diz que não é só aquele que faz igual, mas aquele que aprova. Então são muitas maneiras, irmãos, pelas quais você pode estar tomando a forma do esquema deste mundo, se parecendo com esta era em que você vive menos com Cristo. Então qualquer cristão que se adequar às narrativas do mundo presente e concordar com elas, já está juntamente fracassado e derrotado com o mundo. Uma mulher cristã que repete a fala do mundo e acredita naquela fala, é uma mulher mundana, falida e estúpida. Ela não é cristã. Suspeite, minha irmã, de qualquer coisa que o mundo afirma, qualquer uma, não somente aquelas cabeludas que você sabe que já são diabólicas, suspeite até mesmo daquelas que se apresentam como conservadoras e cristãs. Se você se conformar, pensar e praticar e até mesmo curtir perfis e postagens da era em que você vive, então você não é uma cristã. Como nós somos cristãos, então as pessoas nos chamam de conservadores, deram esse nome, né? Seja lá o que signifique, né? Porque conservar o quê? Se me disser assim, conserve a palavra de Deus, eu sou um conservador. Agora, se disser, conserve o esquema da sua família, daquilo que... Eu não sou conservador. Eu rejeito muita coisa da minha família, muita coisa. Pela palavra de Deus, eu tenho autoridade para rejeitar. Se você disser que conservador é aquele que conserva a palavra de Deus, eu sou. Mas o que é conservador para o socialismo, ou para a sociedade, né? O que é conservador para a mente política? É quem defende a família, quem, né, adota os princípios, não sei o que, morais e tal. Aí, por causa disso, vamos votar num fulano de tal que é conservador.
Aí o cara pega e usa um versículo da Bíblia, totalmente fora do significado, e usa aquele versículo da Bíblia como chavão, o chavão da sua campanha política. Ele usa, João 8,32. Conhecereis a verdade os libertará. Colocando assim que, se você conhecer todas as tramóias políticas que ele está te apresentando, você será liberto do sistema político que te enganou muitos anos. É isso que Jesus quis dizer? Mas foi isso que ele apresentou, o candidato. E tinha crente que nem sabia que era um versículo bíblico. Ele aprendeu João 32, ele aprendeu João 8,32 com esse candidato. E por ter aprendido, ele achou que significava aquilo que o candidato estava falando. Que vergonha! Você acha que eu vou me conformar com isto? Você acha que eu vou me amoldar a isto? O atual governo nem fala, né? Se aquele lá é assim, esse então, tem nem o que dizer. Que ele é completamente diabólico em seus princípios, em suas ideias. Não vou nem falar. Então esse é o primeiro verbo. Paulo proíbe de você se conformar. E você entendeu, conformar com o quê? É com este ciclo que vai mudando. Porque você vai ter que trocar de roupa, meu irmão. A roupa que você usa hoje, o mundo ordena que amanhã seja outra. O mundo ordena que não está mais na moda isso daí. E eu não estou falando de roupa, não. Eu estou falando de conceitos. Os conceitos que eles enfiaram na sua cabeça esses anos atrás, ano que vem estão todos trocados. E você vai fazer o quê? Você vai mudar com o mundo? Paulo diz que não faça isso. Segundo verbo, transformar, é o que Paulo diz. Em vez de você se amoldar ao sistema, sejam transformados. Ao contrário de se conformar, Paulo diz: transformai-vos, ou sejam transformados. Agora é uma ordem positiva. Vocês perceberam? Primeiro Paulo diz não. Não vos conformeis. Agora ele diz sim, transformai-vos. Este é o mandamento positivo. Ali era o que você não podia fazer. E agora é o que você deve fazer. Você deve ser transformado. Esta voz está também o verbo na voz passiva, sejam transformados. E o termo grego é aquele que eu citei, metamorfou, que significa transfigurar, uma mudança de forma de acordo com a realidade interior, ser transformado e permanecer assim. Percebeu que a palavra esquema, que eu disse que também era mudança, mas era uma mudança externa, e ela sempre estava se adaptando com o meio? Agora a palavra morfê, ela significa mudança também. Ela significa forma também, mas é uma forma correspondente ao interior. É algo que não muda, é algo que prevalece, é algo que continua, é algo que permanece. E Paulo diz, metamorfo. Morfo é forma, meta é juntamente com. Ou seja, você muda de forma permanentemente por você estar com alguém. Isso quer dizer alguma coisa para você? Com quem que você está? Se você estiver com as ideias deste mundo, sua forma mudará constantemente. Toda hora você pensa uma coisa diferente. Mas se você estiver com Jesus, você só tem um pensamento. O pensamento que foi transformado pela sua companhia com Ele. Quando você está na escola, você estuda o processo de mudança da lagarta, que a gente conhece isso com a palavra metamorfose, não é? A lagarta para a borboleta. Agora eu pergunto, uma vez que ela foi transformada, ela volta a ser lagarta? Nunca mais, nunca mais. Então preste atenção em dois animais, o camaleão e a borboleta. O camaleão, ele muda, ele é mimético, ele muda sua cor ao ambiente em que ele está para se proteger de seus predadores. A borboleta não. Uma vez que ela foi transformada, uma vez que ela foi metamorfo, nunca mais ela volta a ser o que era antes. Ou seja, sua forma foi transformada radical e permanentemente. É um processo irreversível. Então assim é com o cristão. Você se nasceu de novo,
nunca mais voltará a ser aquilo que você era naquele aion em que você vivia, naquele século em que você vivia, naquela era, naquele ciclo em que você vivia. Nunca mais você vai ser aquilo lá. Ah, eu conheço um cristão que ele veio para a igreja, ele batizou e depois desviou e voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antigamente. Não foi transformado, não nasceu de novo, não teve mudança de forma, ele se adaptou, ele foi um camaleão dentro do cristianismo, ele não teve metamorfose, ele teve sistematizo. Não é obrigado vocês decorar essas palavras não, mas metamorfose você já decorou, né? Quando você estudar na escola, então decora só um agora, sistematizo, que é estar de acordo ao esquema, é a mudança de acordo com o momento. Não, se você nasceu de novo, você mudou a natureza. Se você está com Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo para você. Então Paulo diz assim, transforme-se, mas transforme pelo quê? Pela renovação. Essa palavra grega, anakainose, significa renovação ou mudança de coração e de vida. Vem do prefixo aná, kainosis, quer dizer, kainos significa novo, né? E aná significa do alto. Ou seja, você é novo do alto. Foi um processo do alto, lá de cima, que renovou você. E ele intensifica isso, dizendo que você se torna novo, mas com um processo que vem do alto. No grego tem duas palavras para novo, kainos e neos. Neos fala daquele novo que nasceu agora, e kainos fala do novo que é renovado, que já existia, mas foi renovado, entendeu a diferença? Neos é de um que não existia e veio existir. E kainos é aquele que já existia, mas foi renovado. Por exemplo, um carro zero, saiu da fábrica, é neos. Mas um carro seminovo, de excelente qualidade, que foi restaurado, ele é kainos. E por que Paulo então não fala neos aqui? Porque ele está falando para crentes. Paulo está falando para quem já nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele tem que entender agora que sua vida é de renovação. Você não vai nascer de novo outra vez. Quantas vezes um bebê nasce, gente? Uma vez, assim é o cristão. Ele só nasce uma vez também. Mas o processo que há na vida dele agora é de renovação. Toda a carta até o capítulo 11 foi escrita falando de teologia da salvação. Mas a partir do capítulo 12, Paulo está falando de prática cristã. Ele está falando do que se deve fazer com aquela teologia que ele ensinou até o capítulo 11. Ele está falando para crentes, ele está falando para pessoas que nasceram neos uma vez e que agora estão se renovando em Cristo Jesus. Kainos, você precisa se desenvolver novamente. Esse é o renovo que transforma o cristão à semelhança de Cristo. Por isso que ele fala renovar, ele não fala nascer. Porque nascer você já nasceu, se é que você é cristão. Mas ele diz renovação do quê? Ele diz da mente. Olha só. A palavra grega nous, que significa mente, razão, faculdade de raciocínio, intelecto, compreensão, aquela capacidade dada por Deus para cada pessoa de pensar, de raciocinar, aquela capacidade mental para exercitar o pensamento reflexivo. É isso que Paulo diz. Para você ser transformado aqui, dentro do seu cérebro, meu filho, minha filha no caso, né, as irmãs, dentro do seu raciocínio, minhas irmãs, é isso. Para o crente, o que é o raciocínio dele? É o órgão de recepção dos pensamentos de Deus por meio da palavra e da fé. O seu cérebro apenas capta, mas quem vai trazer o sentido é a nova criatura. Porque eu posso pregar essa mesma palavra para um mundano e ele, pelo cérebro, captar o que eu estou dizendo, mas espiritualmente ele não é transformado. E aí? Agora o cristão, acontece isso com ele, porque o cristão, ele tem, além do cérebro, ele tem um órgão espiritual que capta os pensamentos de Deus por meio da fé na palavra dele.
É por isso que é bom, irmãos, pregar para crente. É bom também pregar para quem não é crente. Porque quem não é crente, quando você prega para ele, as estruturas espirituais daquela pessoa se estremecem, mesmo que ela não venha se converter. Mas você pregar para um crente, você vê que ele já foi transformado, renovado, e então ele recebe aquela palavra como algo novo, que constrói mais na vida dele, que faz ele crescer mais. E se essa renovação é constante da sua mente, que continua transformando você em imagem de Cristo, como é que isso acontece? Nós já vimos primeira parte negativa, não se conforme, não se amolde ao esquema, mas positivamente você deve renovar sua mente com o aprendizado bíblico. Somente a palavra de Deus é capaz de renovar a mente do cristão. Somente ela foi capaz de te dar uma mente nova, neos, e somente ela é capaz de manter sua mente nova, kainos. Irmãos, você pode se encantar com muitas coisas deste mundo, muito aprendizado deste mundo, mas nenhum deles renova sua mente. Nenhum. Mas a palavra de Deus faz isso. Faça um teste você mesmo. Veja como era a sua mente quando você iniciou a jornada cristã e veja como ela é agora. Eu não preciso falar de pessoas que têm 20, 30 anos de crente, não. Você mesmo que começou a caminhar com o Senhor há pouco tempo, olhe para a sua mente como ela era e veja como ela é agora. Isto é, se você se aplica a palavra, tanto em sua leitura pessoal como no seu aprendizado, pelos estudos e pelas pregações, você vai notar essa diferença em você. Então não reclame, não diga que era melhor quando você começou, não. Muitos de nós falamos isso, né? Era melhor quando eu comecei. Não. Ué, que história é essa? Você prefere quando você era bebê? Você tem que preferir agora que você é adulto, que você cresceu. E você tem que mirar mais crescimento, porque ainda não está bom. A Bíblia diz que até chegar à imagem de quem? Alguém já chegou aqui? Não, então não está bom, né? Tem que caminhar mesmo, mais e mais. Mas só a palavra de Deus pode renovar você para isso, para transformar você nisso. Em último lugar, o verbo é experimentar. Paulo diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece com a mulher cristã quando ela não se conforma aos padrões do mundo e renova sua mente pela palavra de Deus? Ela passa a provar a vontade de Deus. Vamos ver sobre isso agora para nós encerrarmos. O objetivo de não se conformar a este século, que passa, que muda, que isso e aquilo, é que você, ao ser transformado pela renovação da mente, poderá provar a vontade de Deus. O termo provar que Paulo fala aqui significa testar. Não significa provar no sentido de experimentar ou saborear, entende? Não tem isso que as pessoas falam. Irmão, você vai saborear a vontade de Deus. Não é isso que Paulo está falando, irmãos. Não confunda. Quando a Bíblia fala experimentar ou provar, nem sempre ela está falando do provar como se a gente estivesse usando algum sentido, cheirando, comendo, né? Apalpando, não é isso. Paulo está falando aqui de fazer experiência. Paulo está falando de fazer um teste. Paulo está falando de examinar para demonstrar sua pureza, assim como o metal é depurado da sua sujeira para ter um valor final. Quando você encontra o ouro na terra, na natureza, ele não é do jeito que você vê na loja. Para que ele chegue àquele valor da loja, ele precisa ser o quê? Depurado, ele precisa ser passado pelo cadinho, pelo forno. Existe um processo de purificação, é esse termo que Paulo está usando. Quando você não se conforma a este mundo e deixa sua mente ser renovada pela palavra de Deus, você começa a descobrir a pureza, o valor puro da palavra de Deus, da vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quanto mais sua mente se renova pela palavra, mais você se transforma em imagem de Cristo, mais você percebe a vontade de Deus como Jesus percebia. Esse é o detalhe. Porque Paulo, quando ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele está falando como Jesus percebia.
Jesus foi o único homem que percebeu a vontade de Deus da maneira pura como ela é. E Paulo está dizendo, tem jeito de você perceber isso também. Desde que você não se conforme a este século, desde que você seja transformado pela renovação constante da sua mentalidade, você poderá perceber, experimentar e saber qual é a vontade de Deus. Você poderá contemplar a vontade pura de Deus, tal qual o ouro depurado na vitrine de uma loja. E você poderá olhar para aquilo com toda admiração e dizer: quão bela é, Senhor, quão agradável é, Senhor, quão perfeita é, Senhor, a tua vontade. Como o salmista Davi dizia no Salmo 40, agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. Agrada-me. Por quê? Porque a tua lei está no meu coração. Ela não está ali fora nas tábuas de pedra, ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim. Você não gosta de fazer o que você gosta? Claro, se você gosta é porque você gosta. Se você gosta de fazer o que você gosta, é porque aquilo está dentro de você. Se a lei de Deus estiver só fora de você, você não vai gostar. É muito difícil ser crente, é muito difícil obedecer a Bíblia, mas quando a Bíblia está no seu coração, quando ela está lá dentro, então você gosta. Porque está lá dentro. Hein? Você não gosta do que você gosta? Então, se a Bíblia for o que você gosta, então você vai gostar. Mas ela só pode ser o que você gosta se ela estiver dentro de você. Aí sim, você passa a ser como Jesus. Paulo está dizendo, você vai conhecer a vontade de Deus de um modo diferente. Você não vai ser ignorante mais sobre essa vontade. Mas seu conhecimento sobre essa vontade também não vai ser só intelectual. Porque tem gente que sabe toda a vontade de Deus, porque o bicho decorou a Bíblia, a teologia, a lei de Deus, decorou tudo, mas não desceu para o coração. Não, uma mente renovada, uma mulher transformada, estará sempre discernindo e aprovando a vontade de Deus. Mas de que vontade de Deus o apóstolo está falando? Porque no grego tem duas palavras para vontade. Uma é telema e a outra é bulomai. Bulomai é a vontade determinativa de Deus. E telema é um ato de vontade, de desejo. É uma vontade preferida. É aquela que chamamos de vontade revelada. Ou vontade preceptiva, aquela que está na Bíblia. Paulo não está falando da vontade dos segredos de Deus, do oculto de Deus. Ele está falando da vontade revelada. É aquela que você aceita ou rejeita. Não é a vontade decretiva que está nos planos ocultos e eternos de Deus, mas a vontade do desejo de Deus. Você pode testar essa vontade revelada. Você, quando estiver com a sua mente renovada e em processo de transformação em conformidade à imagem de Cristo, você descobrirá que toda vontade de Deus, ela é superior a qualquer teste. Por quê? Porque ela é boa, agradável e perfeita. Boa quer dizer intrinsecamente bom, por si mesmo é bom. O que vem de Deus para o crente é o melhor para ele. E é assim a vontade de Deus, totalmente boa. Você acha que Deus em algum momento errou na vontade dele? Em algum momento a vontade de Deus foi ruim? É ruim talvez na hora para nós que temos ainda o nosso senso depurador falho. Mas quando você apura o seu senso de discernimento, você logo percebe que a vontade de Deus era boa, você que era ruim. Ó Senhor, aquela vez que eu achei que tua vontade era ruim era eu. Hoje eu vejo que tua vontade era boa. Você já pensou, irmão, se Deus tivesse dito sim para tudo que você pediu, não teria coisa hoje que você ia se arrepender? Pois é, então agradeça porque Ele te disse não. E as próximas vezes que Ele te disser não, agradeça antes de você entender por quê. Afinal, agora você está mais maduro. Quando Paulo diz agradável, ele está falando do que é aceitável, do que é gostoso, do que satisfaz, do que dá prazer. A palavra grega euarestos nos diz sobre o que faz bem, o que é lícito e é prazeroso. Assim é a vontade de Deus. Ela é sempre agradável, talvez nem sempre a nós, mas sempre a Ele.
Porém, você percebe isso quando a sua transformação acontece pela renovação da tua mente. Futuramente, ela também será deliciosa para você. Então, um conselho rápido que eu dou, enquanto você estiver achando a vontade de Deus ruim, acredite que ela é boa, mesmo você pensando que ela é ruim, porque isso é fé. E a fé agrada a Deus. Deus vai olhar para você e dizer assim: minha filha, nesse momento eu sei que ela não está gostando da minha vontade, mas ela crê na minha vontade. Então, rapidamente eu vou mostrar para ela que minha vontade é boa e é agradável. Então, rapidamente você vai descobrir e pedir perdão a Deus: Senhor, me perdoe. Eu achei que a tua vontade era ruim, mas ruim era eu mesmo. E perfeita porque ela tem um final. A palavra perfeita aqui quer dizer tem um fim, tem um objetivo a ser alcançado, um plano a ser completado. Esse termo grego fala de maturidade, de integridade, de alguma coisa que passou pelos estágios necessários até alcançar o objetivo final. É como aquele antigo telescópio, né? Que ele ia se desdobrando, se estendendo num estágio cada vez maior para funcionar com força total, a totalidade da sua capacidade. Assim a vontade de Deus, ela tem um propósito glorioso. Ela começa te mostrando coisas simples a princípio, mas ela vai aprofundando até que o objetivo de Deus seja atingido em sua vida. E de fato é essa a vontade de Deus. E o objetivo final de Deus é que você se torne semelhante a Jesus Cristo a cada dia. Por isso, Ele renova a tua mente pela palavra. Crentes cada vez mais maduros e desenvolvidos se parecem mais com Jesus. Então, para encerrar, eu quero só concluir. Deus não quer que sejamos como camaleões, mudando de cor conforme o ambiente. O ambiente é este mundo, este século, e pertence a Satanás. Esta era, este aion, esse tempo passageiro, sempre nojento, ele tem também um rei passageiro como nosso inimigo. Mas Jesus diz que ele já está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. João 16:11. O que Deus quer de nós é que sejamos transformados e não conformados. E essa transformação só se dá pela renovação da mente. Não tem outra forma. Mas a mente só pode ser renovada pela palavra. Sem a palavra, sua mente não se renova. Então assim você poderá experimentar, ou seja, testar e aprovar a vontade de Deus, que é boa em sua essência, agradável em sua prática e perfeita em sua conclusão. Então, irmãs, o mundo ele tem várias agendas, né, anticristãs. As irmãs precisam de cuidado para identificar e muita coragem para rejeitar. Talvez você identifica, mas fica calado. Todo mundo falando daquilo ali, a conversa do momento, aí você fica calado para não ser cancelado. Não, você tem que ter, primeiro, cuidado para identificar e coragem para rejeitar. Homossexualismo, feminismo, ideologia de gênero para crianças, aborto, anarquia, rebelião contra a autoridade, principalmente a do lar, que é seu esposo. Todas essas agendas são opções para se conformar com o século em que você vive. Infelizmente, muitas irmãs já se aderiram a isso, assumindo essas bandeiras. Já tem pastoras por aí, muitas, não são poucas não. Onde tem isso na Bíblia? Mas a agenda feminista promoveu isso dentro da igreja. E todo mundo aceita como de boa. Não tem problema. Mas por que não tem? Quem falou que não tem? Foi o mundo. Eu me conformei? Conformei, ué. Se eu estou aceitando isso, então me conformei. Infelizmente, as pessoas assumiram várias bandeiras anticristãs. O cristianismo se misturou com outras crenças, não só isso, mas também com ideologias sociais. Por que você acha que hoje tem muitas irmãs que não conseguem mais orar? Que não conseguem concordar com a vontade de Deus para elas? Tinha uma jovem, na época eu era jovem, né? Há muitos anos, muitas décadas. Essa jovem dizia assim: eu não concordo com a Bíblia que a mulher tem que ser submissa ao marido. O apóstolo Paulo era um machista. Irmãos, isso naquela época ela falava isso. Nós nem sabíamos o que era feminismo. Nós nem sabíamos. Aquela jovem era desse jeito. Por que você acha que tem pessoas que não conseguem concordar com a vontade de Deus? Porque se conformaram com esta era. Engoliram o discurso do nosso século. Elas assistem muito TikTok, muitos shorts e outros vídeos rápidos e nocivos. Coloca um vídeo de 50 minutos de uma pregação para ela assistir. É muito grande. Põe de 15 segundos do TikTok para ela assistir.
ela assiste e vai passando o dedinho para cima para ver o outro. É o outro. Quando ela vê, já deu o dia inteiro, não foi 50 minutos não, foi o dia inteiro. E ela ficou totalmente envenenada pelas coisas deste século. Ou seja, essas coisas te afastaram da palavra de Deus, que era o único antídoto para te livrar do veneno mortal dessa serpente secular. Então, rejeite isso com veemência. Porque nessa conformidade com o mundo, vocês nunca irão conhecer a vontade de Deus, nem discerni-la e nem saber se ela realmente é boa. Precisamos, irmãos, vomitar isso que um dia engolimos, fazer uma lavagem de água pela palavra, conforme Paulo diz em Efésios 5:26, e então nos enchermos do alimento celestial, que é o pão da vida, o maná escondido, a água viva, que é Cristo Jesus e sua palavra. Aí sim você vai discernir a vontade de Deus, concordar com ela, amá-la e saber o quanto ela é de fato boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.